Olá, meninos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. Hoje vamos estudar o conteúdo de desequilíbrios ambientais, um dos assuntos que o Enem adora colocar em suas provas, tá? E a gente vai conhecer um pouco sobre esses tipos de desequilíbrios que ocorrem com mais frequência no meio ambiente. Mas o que é o desequilíbrio ambiental? Desequilíbrio já está falando, é qualquer alteração, seja ela intencional ou não, que é provocada na natureza e que reflete de forma negativa para os sistemas ecológicos, como, por exemplo, os tipos de poluição que a gente vai conhecer. Os tipos de poluição é um desequilíbrio ambiental extremamente evidente na natureza, tá? E uma das medidas para prevenir ou minimizar essa questão da poluição sonora é principalmente a construção de aeroportos distante de centros urbanos. Aqui na nossa cidade a gente tem a presença de um aeroporto que realmente é distante de centros urbanos. Desvio de trânsitos e caminhões é outro tipo, mais áreas verdes, campanhas educativas. Agora a gente vai conhecer um pouco sobre a poluição da água. A poluição da água, ela é ocasionada primeiramente pela ação do homem, tá? E ela vem basicamente de esgotos domésticos ou de dejetos industriais. Então, a grande quantidade de matéria orgânica aumenta o número maior da bactéria que vai ser consumido pelo oxigênio, levando assim os peixes, né, e a morte pela asfixia. Então, a poluição da água é um outro fator de desequilíbrio ambiental. Lembrando que a poluição da água, ocorrendo essa poluição da água, pode ocorrer processos de eutrofização, marés vermelhas, maré negra, bioacumulação e poluição térmica das águas. A gente vai conhecer mais adiante, detalhado, alguns sobre esses tipos, tá? O que eu quero que vocês compreendam, basicamente, é quais os principais tipos de desequilíbrio ambiental que eu vou citar aqui nessa aula, certo? Então, a gente vai conhecer bem detalhado sobre cada uma deles. Uma das efeitos, né, da poluição que é causada pelo ar, a gente pode citar também que é outra ação ocasionada pelo o homem, né, que é provocado na natureza. Temos como principais representantes o efeito estufa, o efeito do monóxido de carbono, o buraco na camada de ozônio, a chuva ácida, a invenção térmica. Então, todos eles são exemplos clássicos de poluição do ar. Nós também vamos conhecer um pouco sobre eles, tá? Poluição do solo, gente. Poluição do solo é um dos principais tipos de poluição que destrói pacificamente grande parte do meio ambiente. E a gente encontra como segmento da poluição do solo lixos, material radioativo, desmatamentos e queimadas. Esses são um dos principais tópicos referente ao estudo da poluição do solo. A gente vai conhecer agora sobre as queimadas, gente. As queimadas é um exemplo clássico de destruição do meio ambiente, onde causam a poluição atmosférica, tá? É retirada uma parte daquele ambiente, daquela mata, para a produção agrícola. Então, aquela fumaça, ela emite grande quantidade de gás carbônico. Com isso, vai destruir a fauna e a flora daquele local, vai destruir toda a cobertura vegetal que tinha antigamente. Então, o solo ele vai se tornar totalmente permeável para a erosão e assoreamento dos rios. Um outro tipo de destruição do solo que a gente pode citar é o desmatamento. O desmatamento, ele leva principalmente uma erosão daquela área que é totalmente devastada. Então, ventos e chuvas levam a camada superficial do solo, que é todo destruído por aqueles raios solares, tá? Na imagem, dá para a gente identificar bem um exemplo clássico de desmatamento. Então, o processo de araste, hoje também chamado de lavagem, ocorre no processo de erosão.
Um outro problema, gente, que ocasiona esse desequilíbrio ambiental é o problema de controle biológico. Em certos locais são introduzidos espécies exóticas que vão causando desequilíbrios biológicos ou ecológicos, porque eles vão competir com espécies nativas daquela região. Então, quando eles chegam naquela região, eles não vão encontrar predadores para sobreviver. E ali vai tendo o quê? Um descontrole biológico. Então, muitos ambientalistas têm dificuldade em relação a isso. Então, controles de pragas em plantações é extremamente importante. O uso de predadores, parasitas, competidores ou produtos biológicos também. Como, por exemplo, aqui na imagem, a gente pode retratar a lagarta, né? Que compromete o seu desenvolvimento e leva as lagartas à morte. O que está acontecendo? Isso é um exemplo clássico de espécies exóticas que chegaram nesse local. A gente vai conhecer agora um outro fator totalmente diferente que a gente conhece muito, que é o efeito estufa. Então, o efeito estufa é um dos mais notados desequilíbrio ambiental. Por quê? Porque causa o aumento da temperatura no planeta e que é percebido de maneira mais fácil pela população. Então, o efeito estufa, né, um dos desequilíbrios mais gritantes que existe no meio ambiente devido à produção de gás carbônico e metano. Então, essa emissão ela é feita por meio da queima de combustíveis fósseis, né, e tem como ponto positivo a manutenção da vida da Terra. Um outro tipo de efeito estufa é a adição da biodiesel, que é um combustível fósseis, né, com presença de combustíveis fósseis que vão aumentar a quantidade de gás carbônico no ambiente. E esse biodiesel que é introduzido, eles vão aumentar também áreas agrícolas que retiram gás carbônico do ambiente, né? Como, por exemplo, o ciclo do carbono. E, além do mais, também importante na produção de biodiesel, óleo e origem vegetal, como a mamona, a soja, o girassol e outros. A gente vai conhecer agora sobre a eutrofização. O que seria a eutrofização? Eutrofização é qualquer prejudicado, ou seja, qualquer região ou lago que é prejudicado pela ação do meio ambiente, ou seja, quando um lago ele está com excessos de nutriente como nitrogênio e fósforo, podemos se dizer que houve um processo de eutrofização, como, por exemplo, anteriormente a Lagoa do Bebedouro era totalmente coberta por eutrofização. E essa eutrofização, ela ocorre por meio do acúmulo de proliferação de bactérias aeróbicas que vão causando a morte de diversos peixes naquela região, que vão morrendo por asfixia, né, como por exemplo, peixes, crustáceos, algas, bactérias aeróbicas, e o crescimento dessas bactérias, elas vão decompor toda a matéria orgânica daquela região e vão liberar gases tóxicos e mal cheirosos, que é o que a gente conseguiu identificar anteriormente na Lagoa do Bebedouro, mas que graças a Deus foi restaurada, né? O buraco da camada de ozônio é outro fator gritante do desequilíbrio ambiental, gente, porque ele vai proteger a entrada de raios ultravioletas, né, UV. A camada de ozônio também, que é presente nessa região, provoca câncer de pele, provoca queimadura no ser humano. Então, todo esse processo químico que é inserido pela camada de ozônio vai causando danos, né, ao ser humano, tá? A gente vai conhecer basicamente agora um pouco sobre as chuvas ácidas. Chuvas ácidas são presença de gases, né, de diversos gases que ficam em uma determinada região e que essa junção desses vários gases vão produzindo ácidos como o nítrico e o sulfúrico. E essas emissões vão causando poluição sonora, poluição do ar e de diversos tipos de poluição, tá? A gente consegue observar um pouco pela essa imagem. Então, essa reação ela vai causando danos e vai destruindo o solo e principalmente a cultura daquele local, tá?
Agora a gente vai conhecer um pouco sobre a maré vermelha. O que seria a maré vermelha? Maré vermelha é um excesso de nutriente, principalmente em águas. Então, essa proliferação de águas chamada de dinoflageladas, que são chamadas de algas vermelhas, causam danos para o rio daquele local, tá? Porque essas algas, gente, elas vão liberar toxinas que atacam o sistema nervoso dos animais marinhos e vão sendo consumidas por grande quantidade de gás oxigênio, prejudicando toda aquela região. Então, é basicamente isso. E a gente tem também o acúmulo de petróleo, né? Que recentemente aconteceu em algumas cidades e até mesmo aqui na Praia da Pedra do Sal, causando intoxicações, câncer, mutações, caso tenha contato com essa maré negra, que é a presença de petróleo no mar. Tá? Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço, fique com Deus e até a próxima aula.